Olá, chicos e chicas, tudo bem? Como vocês estão? Vamos, muchachos, para mais uma classe de espanhol? Listos? Estão preparados? Vamos lá? Nós começamos tão tímidos nesse modelo de aula, né? E agora estamos, assim, especialistas já, né? Ainda que nós queiramos o modelo antigo, não tem jeito, mas vamos dar o nosso melhor, tá bom? Fico feliz porque aí cada aluno tem se empenhado, tem procurado participar das aulas ao vivo, né? Tantos alunos aí que participam, que a gente vê, que estão dando respostas, não deixam o professor ali sozinho falando, isso é importante, tá bom? Bem, vamos lá então para a página 117 do livro, na seção Herramientas. Nós vamos aprender um tema bem interessante, que são estruturas para reaccionar ante algo. Então, qual que vai ser a tua reação diante de alguma situação vivida, de algum momento, né? Então, se a gente não souber essas estruturas em espanhol, não tem como você falar ou conversar com um nativo ou com quem quer que seja, né? Que fale espanhol. A ti, que te parece? E tu, que pensas? E tu, que opinas sobre lo de... Então, as pessoas podem te perguntar, né? E a ti, que te parece essa história de aislamiento social? E tu, que pensas sobre o calentamento global? ¿Y tú qué opinas sobre lo de, no sé, el uso de celular en las clases, del móvel em las classes, né? Agora é essencial. Então, sempre as pessoas vão te perguntar alguma coisa da língua com a qual você está conversando, seja em inglês, seja em espanhol, e a gente tem que saber como opinar, né? Então, olha as maneiras que nós podemos opinar. Eu creio que nós já vimos alguma coisa assim na aula ao vivo, né? A mim me parece que es verdad, es cierto, tienes razón, estoy totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo, no lo creo, no acredito, no lo creo, no es verdad, me parece fatal, tipo, é péssimo, muy bien, es horrible, ou que tonteria, tipo, que bobeira. Então, quando eu quero opinar, quando eu quero expressar que eu estou concordando, ou quando eu estou discordando, ou que eu quero valorizar uma ideia, valorar uma ideia. Eu digo, me parece fatal concordar com alguém e valorizar aquela ideia, né? Então, essas são algumas das possibilidades de reação, né? Claro, em língua espanhola. Observa las imágenes, vamos a ver, hay muchas situaciones vividas por los escolares que deben ser combatidas, pues son acciones negativas que intimidan e provocam dolor, angústia, medo. Nós já vimos isso na aula ao vivo, né? Quando nós falávamos sobre aquele livro que eu fiquei tão interessada e achei tão bacana, né? Em contrapartida, há outras que melhoram a convivência e traem muitos benefícios para a saúde emocional de todos. Então, tem coisas que devem ser estimuladas, né? Ali a Ana, na aula ao vivo, falava ali da atitude dela em relação ao menino, né? Colega lá da outra escola, da outra cidade. Então, são atitudes que a gente deve valorizar. Observa as imagens e, a partir das estruturas apresentadas en el recuadro, reacciona de acordo com o apresentado. Então, aqui nós vamos reagir, né, conforme o que está sendo apresentado. Dividir la merienda. O que a gente pode escrever aí, né? Dividir la merienda. Me parece, vamos colocar aqui o me parece. Me parece lindo, me parece divertido, me parece encantador, me parece bueno. Lindo a gente usa muito em espanhol. Me parece lindo, né? Que mais? Não invitar a los companheiros a participar das atividades. Tipo, não convidar o amigo. Você faz lá uma reunião e tal e deixa alguém de fora. Eu acho que isso não é nada bom, né? Então, não estou de acordo. Não lo creo que sea bueno. Não creo que sea bueno. Não creio que seja interessante. Não vai cultivar nada de bom, né? Excluir as pessoas só vai cultivar coisa ruim para você mesmo, né? Às vezes a pessoa até fica chateada ali e tal, mas você vai cultivando aquela coisa ruim, né? Estudiar juntos, eu creio que
é fantástico, sensacional, estupendo. Vamos colocar essa palavra aqui que é bem diferente? Eu creio que é estupendo. Estupendo quer dizer maravilhoso. Como é bom estudar junto com um colega, né? No respeitar a opinião do companheiro. Isso, gente, acontece muito. Não são só crianças, não são só adolescentes, são adultos, que se dizem adultos, que não respeitam a opinião do outro. Na internet a gente pode ver muito isso, né? Naqueles comentários, um fala uma coisa, vem um monte de gente falando. E agora eu me pergunto, será que essas opiniões contrárias vão mudar a opinião daquela pessoa que pensa daquele jeito? Não vai. Só vai gerar o quê? Ódio, 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 né? Isso não leva a lugar nenhum, né? Quando uma pessoa diz que tem tal religião, quando uma pessoa diz que tem tal time de futebol do coração, quando uma pessoa diz que torce pro, sei lá, que time seja ou que é de algum partido político, vai mudar alguma coisa a outra pessoa ficar falando, falando, falando? Não muda. Eu nunca vi. O dia que vocês virem uma situação assim, me contem. Que a pessoa falou, falou, e a outra pessoa, é mesmo, então agora eu penso como você. Isso não vai acontecer. Então, coisas que não levam a nada, ou melhor, levam ao ódio, né? Então, no respeitar la opinião do companheiro me parece fatal. A mim me parece fatal. Tipo, para mim é péssimo. Me parece fatal. Além de feio, né? Além de muito feio. Cada um pensa como quer, né? Eu posso. Agora, se me perguntarem a minha opinião, eu posso expor educadamente, polidamente, de forma cortês, né? O que você pensa sobre isso? Eu penso isso e isso. A outra pessoa, nada impede que a outra pessoa diga, nossa, Mariane, não concordo contigo. Honestamente, olha a minha posição, é assim, assim. Eu vou dizer, olha, eu não concordo contigo, mas continuamos amigos e vamos falar de outro assunto de preferência, né? Agora apresenta duas situações e esse é o para casa. Uma buena, que deve ser incentivada, então vão apresentar uma boa aqui no primeiro quadrinho, algo que deve ser incentivado, que nem aqueles que outros que foram, só que não pode ser igual ali que nós já vimos, tá? Tem que ser diferente do exercício 1. E uma mala, que deve ser combatida. Então, duas situações. Lo que se deve estimular, que é uma situação boa, e lo que se deve combater, que é uma mala. Estão pedindo duas situações, né? Então, o que vocês poderiam colocar aí que não é dividir a merenda, que não é deixar de convidar um companheiro para participar de alguma atividade, de algum encontro com você, estudar junto, não respeitar a opinião do companheiro, outra coisa. E aí você vai escrever, são duas situações, né? Na verdade, é uma em cada, né? Uma boa e uma má. Eu coloquei dois travessões, porque tem que ser a situação que você vai colocar lá, não sei o que vocês vão escolher lá, a situação, tal, tal, escreve no primeiro, mas embaixo tem que colocar a tua reação. O que a pessoa vai dizer na situação boa? Que maravilha! Que bem, fantástico, estupendo. E na situação mala, o que a pessoa vai dizer? Que horror, que barbaridade, é espantoso. E vejam aí que a palavra espantoso é uma palavra que tem um significado que nos engana. Em língua portuguesa, espantoso, tipo, pode ser bom também. Nossa, isso é espantoso, que maravilha. Também pode ser bom. Espanhol, não. Espanhol é sempre ruim, é terrível, péssimo, horroroso, tá? Aterrador, digamos assim, tá bom? Buenos estudios y hasta nuestra clase en vivo. Besos y abrazos.